E aí, galera, tudo bem? Voltamos agora com a nossa videoaula, com a nossa aula, melhor dizendo, continuando falando sobre a gestão de vendas, certo? Na aula passada nós fizemos uma breve introdução, uma evolução sobre o início do processo de vendas até os dias atuais. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das qualidades do vendedor, vamos aprender um pouquinho ainda sobre o processo de vendas, que é um processo bem mútuo, é um processo bem contínuo também, certo? Para que vocês possam estar entendendo melhor esse processo aí de vendas. Vamos lá para o nosso slide. Funções e atividades do gerente de vendas. A responsabilidade dos profissionais de vendas não se limita à comercialização de produtos. Suas informações e previsões são o ponto de partida para várias tarefas na organização, como a compra de matérias-primas, o desenvolvimento de novos produtos e o orçamento de marketing, certo? Então, ou seja, algumas empresas, alguns administradores, ou melhor dizendo, alguns amadores da administração, eles entendem que o administrador de vendas, ele simplesmente é responsável pela comercialização do produto. Ou seja, chegou-se o produto, então a minha função é comercializar o produto. Engana-se, é mito, é fake news isso daí. Não é apenas isso. Nós sabemos e aprendemos no slide passado em que o gestor de vendas, o gerente de vendas, o administrador de vendas, ele é responsável pela questão de andar junto com o setor de marketing, certo? Dele preparar, de oferecer o produto para o consumidor na hora certa, no local certo, com o preço adequado, certo? Então, ou seja, ele tem toda uma finalidade. Então, se é mito, é fake news quando se diz que o gestor de vendas, ele é responsável apenas pela comercialização do produto. Engana-se quem pensa dessa forma. O gerente de vendas não é responsável apenas por ligar a alta administração à equipe de vendedores. Independentemente do porte do negócio, ele executa papéis tão variados quanto ao de agregador de talentos, agente de mudança, coordenador de um grupo e estrategista, principalmente estrategista. Nós sabemos que tem que haver as estratégias, tem que haver a questão do gingado, popularmente falando, para que eu possa ofertar o meu produto. Eu não posso chegar apenas, bom dia, você gostaria de comprar esse passador de slide? Não é apenas dessa forma, eu tenho que fazer uma preparação para poder ofertar o meu produto. Primeiro eu tenho que conhecer o meu consumidor, certo? Conhecendo o meu consumidor, aí eu vou estar chegando até ele de uma forma não como vendedor, claro. Eu tenho que chegar como um companheiro, um amigo dele ou colega dele, para depois eu realmente mostrar e dar a entender que eu sou o vendedor desse passador de slide, certo? Planejando a força de vendas. Muitos profissionais de vendas preferem manter certo distanciamento quando o assunto é planejamento. Alegam que isso é burocracia, que na prática é tudo bem diferente. Realmente, tudo que nós planejamos, na prática, sempre há aqueles contratempos. Não pode se negar isso. Só que não existe produzir, praticar a venda sem ter um planejamento antes. Nem que seja um planejamento de riscar. Eu vou vender na rua tal, tantas pessoas, e com a meta de vender tantos produtos. Então, isso também é planejamento. Automaticamente, tem que haver planejamento em tudo, certo? Ao eu acordar, ao escolher uma roupa para ir para o trabalho, eu executei um planejamento, certo? Eu vou vestir aquela roupa porque aquela roupa vai me trazer alguma coisa. Então, ou seja, eu executo o planejamento. Ao fazer o meu almoço, minha janta, eu faço um planejamento antes do que eu vou fazer, do que eu tenho e o que eu vou fazer. Então, ou seja, alguns administradores de venda, eles não se interessam tanto pela questão do planejamento, porque tudo no papel é diferente da prática. Nem tudo, não podemos generalizar, certo? A experiência tem demonstrado que quando há planejamento, olha aí, acabamos de falar sobre isso, consegue-se avaliar com mais clareza os pontos fortes e fracos, administrar melhor as dificuldades e sentir-se mais seguro na presença do cliente e na negociação com ele. Então, ou seja, ao fazer o planejamento, acontecem contratempos, sim, acontecem. Mas quando eu faço o planejamento, a forma de eu resolver esses problemas é bem mais fácil, porque eu planejei lá no início. Melhor do que aqueles problemas pegarem de surpresa. Aí, às vezes, eu não vou saber como lidar realmente com esse
com esse problema, certo? Propondo estratégia. O segundo ponto a ser trabalhado pelo gerente de vendas é a estratégia da força de vendas. É por meio de uma primeira abordagem bem realizada, lá no planejamento, certo? Que a equipe de venda consegue se posicionar de forma clara em seu mercado. Um comprador pode ser abordado de várias formas, pessoalmente, por telefone, via mala direta, e-mail ou rede social. Então, ou seja, como comprador, ele pode ser abordado de diversas formas, eu tenho que usar uma forma diferente para cada forma dessa que eu vou abordar o meu comprador. Eu não posso, por exemplo, chegar pessoalmente nele da mesma forma que eu cheguei via telefone. Eu não posso chegar por e-mail com ele da mesma forma que eu cheguei lá no WhatsApp. Então, ou seja, tem diversas formas. E é com o planejamento que eu vou executar, que eu vou aprender, eu vou diagnosticar quais formas são necessárias para cada forma de abordagem, certo? Remuneração atrativa. Claro, quando eu, enquanto gerente de vendas, eu vou dar uma remuneração bem atrativa para o meu colaborador, perdão, é claro que ele vai se sentir mais motivado a exercer uma boa venda, certo? Por exemplo, em algumas empresas, cidades grandes, eles colocam até uma classificação. Por exemplo, o José, tem lá José, Maria e João, os 3 vendedores da loja. E eles colocam até um painel, né? Eles colocam um painel na loja, e eles colocam um carrinho de Fórmula 1. E aí no mês de janeiro, quem vendeu mais foi o José, então eles arrastam um pouquinho o carrinho de Fórmula 1. Mês seguinte, foi a Maria que vendeu mais, então a Maria vai empatar com o José. Então, ou seja, é uma forma de atrair aquela vontade do vendedor querer vender mais e melhor, certo? É uma questão de atração. O dinheiro é atrativo? Sim, não podemos negar isso. Só que não é a única forma de atração, certo? Não é a única forma, mas também ele é atrativo, tá bom? O direcionamento para que os objetivos sejam palpíveis exige que, além de ser altamente motivado, o líder da equipe de vendas também atue como agente motivador. Este papel de canalizador dos ânimos da equipe deve sempre estar atrelado a fatores positivos, levando assim a um melhor desempenho do grupo. Então, ou seja, eu como gestor de vendas, eu tenho sempre que manter a minha equipe motivada, certo? Por mais que eu esteja motivado como gestor, por mais que eu esteja desmotivado, mas eu tenho que mostrar o outro lado da laranja. Eu tenho que mostrar o outro lado da face, onde eu vou estar 100% motivado, porque eu vou estar motivando também a minha equipe, certo? Avaliando o desempenho é outra função, certo? O gerente é o profissional mais adequado para receber os pontos favoráveis e os desfavoráveis de sua equipe. Identificar as causas e desenvolver um trabalho no sentido de correção ou aperfeiçoamento dos ratos relatados nesta avaliação. Então, ou seja, o gerente ele é o profissional adequado para isso. Ele vai observar o desempenho da equipe e aí ele vai pontuar, né, os pontos negativos e os pontos positivos da venda. Havendo pontos negativos, que sempre há, certo? Eu vou estar o quê? Costurando, eu vou estar controlando para que aqueles pontos negativos se tornem pontos positivos. Perfeito? E aí essa também é uma das funções do gerente de vendas, gestor de vendas ou administrador de vendas. Treinando. Os gerentes de vendas têm de buscar o treinamento, desenvolvimento ou aperfeiçoamento constante da equipe, habilitando um novo funcionário ao exercício da função, reciclando os conhecimentos dos antigos e gerando motivação no grupo. Ou seja, como nós vimos no slide passado, o processo de evolução de vendas, ele foi contínuo, certo? Começou com os nômades, foi passando, até chegar ao século XXI. Só que, se nesse processo aí não houver um treinamento, não houver uma capacitação com os colaboradores, o pensamento deles vai continuar retrógrado, vai continuar antigo. Então, eu tenho que sempre estar atualizando, eu tenho que sempre estar capacitando os meus colaboradores, para que eles possam andar junto à tecnologia, certo? Antes desse período que estamos vivendo, não existia tanta venda online como está tendo hoje. Claro que existia antes, mas não tanto quanto hoje. Hoje não, eu creio que 80% das vendas já estão sendo online. E aí, ou seja, se eu não capacitar o meu colaborador, ele vai acabar com aquele mesmo pensamento que a venda online não presta, que a venda online não gera lucro,
certo? Então, tenho que estar sempre pontuando esses quesitos aí. Ele deve saber, para cada um de seus funcionários, qual deve ser o tipo de treinamento ou formação, curso superior, seminário, aprender fazendo, tutoria, e qual o momento certo, pois as pessoas possuem necessidades distintas, e um bom programa de treinamento requer adequação às características dos participantes. Então, ou seja, eu como gestor de vendas, eu tenho que saber qual tipo de treinamento que é adequado para o meu colaborador, para cada colaborador. Então, se um colaborador está precisando de um treinamento, a questão de dicção, eu tenho que estar treinando aquele colaborador para o fato dele ter uma boa dicção. Se eu tenho que treinar meu colaborador para ter a questão da organização, eu vou treinar o outro voltado para a organização. Então, essas capacitações elas são distintas. Elas variam de colaborador para colaborador, certo? Aprimorando relacionamentos. Os profissionais que trabalham com pessoas devem posicionar de forma clara e espontânea, de modo a encantar seus interlocutores. O gerente deve estimular seus funcionários a aprimorar suas relações, tanto com o mercado como dentro da empresa. Então, ou seja, o profissional que trabalha com vendas, ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser bem claro, ele tem que ser bem coeso no que está vendendo. E não ser uma máquina ambulante, dizer, bom dia, meu nome é fulano, estou aqui para oferecer um produto da empresa tal. Não é dessa forma. Então, eu tenho que realmente chegar aí espontaneamente, igual eu estou falando informalmente com um colega meu. E não com alguém que eu tenho que falar bem formalmente, ou seja, eu tenho que falar como se fosse uma máquina, falando esporadicamente, certo? Então, ou seja, eu tenho que tratar o meu cliente espontaneamente e não deixar como se fosse uma máquina realmente bem controlada. Deixa eu ver. Ok. Então, ou seja, os profissionais, eles têm que entender isso, certo? Então, eu espero que vocês, como bacharelandos, tenham compreendido as finalidades realmente do gestor de vendas. Se algum dia vocês forem gestor de vendas, vocês terem em prática realmente esses pontos, colocarem em prática esses pontos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.